Bom dia a todos, são 7h34. Anteriormente eu havia gravado um vídeo sobre a espondilite anquilosante, mas agora quero entrar numa outra doença autoimune, trabalhando com o mesmo foco no conceito. No vídeo passado trabalhei com a espondilite anquilosante e hoje eu vou trabalhar com a nefropatia por IgA, mais conhecida como doença de Berger, se escreve Berger. Então, como eu disse, vamos trabalhar com o conceito, né, para a gente entender. E aqui, é claro, eu não sou, como eu disse, eu não sou nenhum profissional da área da saúde, pelo contrário, eu estou aqui com uma base empírica porque embora eu não tenha conhecimento técnico-científico para acrescentar, mas há um conhecimento empírico porque essa doença está instalada em mim e eu a trato e nós convivemos constantemente, nós nos falamos constantemente. Nefropatia por IgA é uma glomerulonefrite. Nefrite é uma doença no rim, é quando o seu rim é comprometido. O glomérulo está para o rim, assim como o neurônio está para o cérebro. Então, a nefropatia ela acaba matando os glomérulos. Então, no meu caso, por exemplo, para identificar essa doença, eu cheguei a fazer 2 biópsias. Uma que não ficou caracterizada porque foi muito mal feita, que aliás vai ser um tema inclusive de um próximo vídeo, de um outro vídeo, que é esses exames mal feitos em hospitais, seja em qualquer ambiente de saúde, e que o diagnóstico não é preciso. Mas depois eu fiz um outro exame que eles puderam identificar bem melhor, foi muito melhor elaborado o exame. Quando fizeram a biópsia, cortaram muito mais materiais do rim, que puderam identificar qual era a proporção do que estava morto e do que estava ainda em funcionamento. E nesse exame que eu fiz lá em 2014 foi identificado que já metade do meu rim já se encontrava, dos glomérulos já encontrava-se necrosados. Glomerulonefrite sinfarígica ou doença de Berger é uma doença comum causada por depósito de anticorpos, imunoglobulina A, causando inflamação e lesão dos glomérulos renais, que eu falei, esses neurônios do rim. Progressiva ao longo dos anos. Não há um retardo dela, não há uma cura, porque afinal de contas o rim, os glomérulos, eles são definitivamente mortos. Não possui cura, mas possui tratamento para prevenir a insuficiência renal. Ou seja, a nefropatia por IgA, ela não é uma insuficiência renal, ela é uma doença renal crônica, que pode levar à insuficiência renal crônica. Pode levar, mas nem sempre leva. No meu caso, por exemplo, ela já levou à doença renal crônica e à hemodiálise. Mas o que eu quero dizer, e vamos também, porque tem esse nome, né, anticorpos, né? Então o conceito aqui fala: glomerulonefrite sinfarítica ou doença de Berger é uma doença renal comum causada por depósito de anticorpos. Bom, se eu ler aqui o conceito de anticorpos, eu sinceramente vou ter que buscar inúmeros outros conceitos para falar para vocês e para tentar explicar. Mas, numa definição simples e pedagógica, eu vou colocar aqui: anticorpos são proteínas que atuam no sistema imunológico como defensoras do organismo. São aquelas proteínas que defendem o nosso organismo contra o quê? Contra bactérias, contra vírus, contra corpos estranhos.
Os anticorpos humanos são classificados como proteínas imunoglobulinas produzidas por um glóbulo branco específico chamado de linfócito B. Mas o que basicamente é isso? São os nossos anticorpos. São os nossos anticorpos. Certo? Que atuam nessa defesa. Então, causada por depósitos desses anticorpos. A partir dos depósitos desses anticorpos da hemoglobulina A, é que se forma a doença de Berger. Mas, tirando conceitos, né, e que isso às vezes é muito chato, mas é interessante a gente entender, e aí eu coloco minha experiência. Quando eu tive o primeiro episódio, foi caracterizado por inúmeros sintomas, inúmeros. Dentre eles, eu tinha e isso é muito sério, porque é um indício de que muita coisa pode não estar legal no seu organismo. Começou com uma dor forte para evacuar. Eu fiquei durante anos, com dores fortes para evacuar. Isso antes de começar os problemas lá nos idos de 2013. Mas até então, também, assim como a espondilite anquilosante que eu falei, a nefropatia por IgA, ela acaba sendo uma doença difícil de diagnóstico. Mas já era um indício. A primeira vez que eu fiquei muito ruim com relação a isso, que meus exames descompensaram, que eu fiz a primeira biópsia, não foi diagnosticada a nefropatia por IgA. Foi diagnosticada uma nefrointoxicação por droga, mais especificamente eles atribuíram que eu tinha tomado uma medicação e que intoxicou meu rim. E eles atribuíram que era uma fase aguda, não era crônica. Tratei, um tratamento muito severo e inclusive tive alta, mas essa alta não durou 2 meses e eu já estava com um problema de novo. Mas dessa vez houve uma característica muito importante, que é o que você deve observar. No exame de urina, há um elemento ali que consegue contar quanto que você elimina de proteína na urina. E eles verificaram que era absurdo o que eu estava eliminando de proteína. Isso já é um sinal da doença, já é um sinal da nefropatia, essa eliminação de grande quantidade de proteína na urina. Outra coisa interessante é que essa doença, por ela ativar esse anticorpo, esse mecanismo de defesa, ela provoca muitas infecções de repetição. Então, se seu sistema imunológico acaba baixando por qualquer circunstância, você fica muito mais propenso a ter uma infecção. E toda vez que seu organismo não está bem ou está combatendo uma coisa ou outra, uma doença ou outra, ele dá uma resposta. Por como se trata da imunoglobulina A, há uma grande quantidade de sangue na urina. Ou seja, a sua urina começa a ficar com uma corzinha escura e chegando a ficar até mesmo uma cor de Coca-Cola. Sabe a Coca-Cola? Você vai no banheiro e você urina como se fosse uma Coca-Cola. Além da urina espumosa, a cor ela é idêntica. Ela é idêntica à Coca-Cola. O vídeo, eu não quero colocar vídeos longos, mas assim, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: urina mudou de cor, sentiu muito cansaço, muita fadiga, procure um clínico, fale com ele,
peça explicação e principalmente os exames de creatinina, ureia, sódio, potássio, PTH, vitamina D, que são elementos essenciais para o seu médico avaliar se está aí surgindo um problema renal, uma doença renal, porque a hora que os seus rins começam a ficar comprometidos, vou dizer uma coisa para vocês, é bem difícil a situação, a fadiga, o mal-estar, o seu cheiro muda, o seu paladar muda, o seu hálito muda, o mal-estar é extremamente alto e fica difícil aí você tocar uma vida normal diante de um quadro comprometido como esse. Então aí eu dei um conceito rápido, existem inúmeras outras situações, inúmeras outras abordagens bacanas e reais que vocês podem verificar e tomar como experiência disso, mas não deixe de se cuidar, não deixe de procurar o seu médico, não deixe de estudar e de sugerir, converse com o seu médico, converse, tenha um diálogo com ele, para que vocês possam juntos, porque comigo sempre foi assim, juntos, que nós possamos tomar a melhor decisão. Em outros vídeos, eu quero até colocar para vocês até mesmo toda essa dificuldade, porque os profissionais da área da saúde, infelizmente, não são tão preparados quanto a gente imagina. E não raras vezes caímos nas mãos deles, e o conhecimento, eu acredito que não só nos liberta, mas como nos conduz a uma forma mais inteligente de lidar com as coisas, tá bom? Fica aí meu abraço, meu beijo, e a gente vai conversando mais daqui pra frente.